Então, conflito árabe-israelense, conflito israelense com árabes, enfim. Aqui a questão é uma questão tanto territorial quanto uma questão que envolve um pouquinho a questão étnica, a questão religiosa, certo? Envolve tudo isso aí. Mas principalmente essa questão do território. Por quê? Porque isso aqui não é um conflito recente, não é uma coisa recente, né? Não é uma coisa assim que aconteceu ontem, agora. Na verdade, o conflito entre os árabes e os israelenses, ele realmente veio ser travado no século passado, quando Israel realmente foi fundado, o Estado de Israel, ou seja, o país Israel surgiu no ano de 1948, por causa que a ONU, no final da Segunda Guerra Mundial, a ONU foi criada, né, a Organização das Nações Unidas. E uma das coisas, dos pré-requisitos que a ONU deveria fazer no mundo, ela deve fazer, é manter a paz mundial e tudo mais. Percebendo que, desde o século XIX, já tinha surgido na Europa um movimento de judeus tentando fundar o Estado de Israel, porque quem é israelense é judeu, certo? Quem é israelense é judeu. Então, surgiu o movimento desde o século XIX, lá no século XIX na Europa, chamado sionismo. Sionismo. S-I-O-N-I-S, né? M-O, sionismo. Quiser anotar aí no livro, movimento sionista, que é um movimento de tentativa de criar um Estado judeu, um Estado de Israel. Pois bem, surgiu essa ideia no século XIX. Durante muito tempo, os povos judeus eles foram perseguidos por vários povos no mundo inteiro. Seja por causa que alguns eram muito ricos, muito ricos mesmo, banqueiros, enfim. Seja porque eles foram acusados, os judeus foram acusados de ter matado Jesus Cristo, que era judeu. Enfim, existiu durante muito tempo uma perseguição muito forte em relação aos judeus. E até a Segunda Guerra Mundial vai mostrar isso para a gente, né? Durante a Segunda Guerra Mundial vai acontecer através do governo de Hitler, que era o alemão, né? Hitler ele começou a perseguir os judeus e a matar judeus em campos de concentração, né? Exterminar a população de judeus ali que estava dentro da Alemanha e nos territórios que Hitler ia tomando ali na Alemanha. Então, ali próximo à Alemanha, na Europa. Então, assim, ocorreu durante muito tempo uma perseguição contra os judeus. E essa perseguição, ela meio que fez com que os judeus se organizassem em um movimento, né? E esse movimento era um movimento de tentativa de criar um Estado para eles, porque eles precisavam de um território. Essa região hoje, onde é Israel, no passado, há mais ou menos 2.000 anos atrás, não existe esse negócio de atrás, mas enfim, há mais ou menos 2.000 anos, essa região hoje, onde é Israel, já foi habitada por judeus, sendo que os judeus foram expulsos da sua terra, daqui, eles foram expulsos pelos povos romanos, eles foram expulsos pelos romanos. Aí, quando eles foram expulsos pelos romanos, começou o processo de diáspora judaica. Que já é isso, mulher. Diáspora é dispersão. Então, tipo, os judeus foram expulsos da sua terra pelos romanos há 2.000 anos. Daqui, desse local aqui onde eles estão hoje, certo? Eles foram expulsos. Eles dizem que essa terra aqui é a terra prometida deles, é a terra Canaã, é a Judéia, né? Porque eles habitaram aí há muito tempo, tudo mais, pela questão religiosa. É a terra mesmo deles. Oi. Movimento sionista. Sionista. Que era tentativa de criar um Estado judaico. Tentativa de criar um Estado judaico, E o Estado judaico é esse aqui, é Israel. Certo? Eles conseguiram, mas só depois da Segunda Guerra Mundial. Pois bem, então, esse território hoje, onde está Israel, no passado, há 2.000 anos, era ocupado por judeus, mas esses judeus eles foram expulsos pelos romanos, e aí, o que é que os judeus fizeram? Começaram a se espalhar pelo mundo todinho, porque eles não tinham para onde ir se fixar. O território deles era esse. Então, eles foram expulsos pelos romanos há 2.000 anos. Aí começou a diáspora judaica. Diáspora, quiser anotar, diáspora judaica é o processo de dispersão dos judeus pelo mundo. Então, muitos judeus, alguns foram para os Estados Unidos, vieram para a América. Por exemplo, hoje, a maior comunidade judaica fora de Israel, que é o estado deles, está nos Estados Unidos. A maior comunidade judaica hoje está nos Estados Unidos, né? Que está fora de Israel. Mas, assim, eles se dispersaram. Há 2.000 anos, quando eles foram expulsos da sua terra, daqui, eles se dispersaram. Foram para várias partes. E começou um processo de perseguição contra judeu, porque judeu é isso, judeu é aquilo, não sei o que lá. Começou uma corrente muito forte
de preconceito em relação ao povo judeu. E culminou até a Segunda Guerra Mundial com um genocídio, né, da população judaica europeia por Hitler, que é o Holocausto. Pois bem, mas no século XIX já tinha surgido um movimento chamado Movimento Sionista, que é um movimento de tentativa de criar um Estado judaico, que no caso é Israel. E aí o movimento sionista começou a discutir, então, onde é que a gente vai criar o nosso Estado? Onde é que a gente qual vai ser o nosso território? E aí surgiram algumas possibilidades para eles, e aí decidiram o quê? Decidiram, peraí, a gente tem uma terra que é nossa, que a gente já habitou, que é a nossa terra prometida, de acordo com a nossa religião, né? Com o judaísmo, a nossa terra, o nosso local, o nosso território é na Palestina. Ou seja, Palestina é isso aqui, onde está Israel e os árabes hoje em dia. Israel e árabes. É nesse território aqui, onde tem Jerusalém, que é Jerusalém é um local que é uma cidade que ela é sagrada para ter três religiões. Ela é o berço aqui de três religiões. Ela é muito importante para três religiões. O cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? Ela é muito importante para as três religiões. E aí, esse local aqui, onde tem a faixa de Gaza, também tudo isso aqui é o local que a gente chama de Palestina. Era Palestina. Aí, o sionismo, o movimento sionista no século XIX, né? Opa, vamos criar nosso Estado? Vamos. Aonde? Na Palestina. No local que a gente já habitou há muito tempo, que a gente foi expulso pelos romanos e tudo mais. Ok, vamos para lá? Vamos. Mas começou esse processo, não foi um processo tão rápido. Na verdade, eles só conseguiram montar o Estado de Israel, fundar o Estado de Israel, após a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, foi fundado o Estado de Israel. Mas aí a bagaça é muito grande. Por quê? Porque é um rolê assim, muito aleatório. Imagina o seguinte, imagine que eles já habitaram essa região, os israelenses já habitaram essa região já há muito tempo, mas eles se dispersaram porque eles foram expulsos. Ok. Quem começou a habitar essa região foram os árabes palestinos, certo? Eles começaram a habitar essa região aqui. Então, pós Segunda Guerra Mundial, quando eles realmente resolveram fundar o Estado de Israel, a ONU chegou para botar moral, né, nas coisas e disse assim, olha, eu vou propor aqui para vocês, tanto para os israelenses, judeus, quanto para os árabes palestinos. Grande parte dos árabes, eles são muçulmanos, não todos, mas grande parte deles que vivem aqui, né, e que muitos foram expulsos já, mas enfim, muitos são muçulmanos. Aí o que aconteceu? A ONU entrou na jogada e disse assim, olha, eu vou propor aqui para vocês criar 2 estados nessa região. É um país bem pequenininho, eu vou até afastar aqui. Olha, você nem vê mais o povo de Israel, tá vendo? Então, tão pequeno que é. É um país pequenininho. Aí, pois bem, vou propor aqui para vocês criar aqui 2 estados. O Estado de Israel e o Estado dos árabes palestinos. Aí, você faz assim, pouquíssimos judeus estavam habitando essa região. A maior parte aqui das pessoas que habitavam essa região, esse local, eram os árabes. E os árabes ficaram, oxe, como assim? Vai fundar 2 estados aqui? Se quem habita aqui somos nós. Como é que vai fundar 2 estados? E eles ficou aquele ponto de interrogação, né? Os árabes, como assim? Quem habita esse território somos nós. Como é que a ONU vem e decide e diz assim, olha, cria aí 2 estados de vocês e o dos judeus para acabar logo com essa confusão todinha, né? E os judeus conseguirem de fato o seu estado, que é o Estado de Israel. Aí os árabes não aceitaram. Mas olha o que aqui aconteceu. Como é que foi dividido o território? Israel ficou com 57% do território. E os árabes que já habitavam a região ficaram com 43% do território. Aí você faz, essa conta não bate. Essa conta não bate, querida. Como é que os árabes já habitavam a região, eram maioria na região aí, no local, na Palestina, como é que eles ficaram com a menor parte do território, 43% só? Eles aceitaram essa situação? Óbvio que não. Aí foi criada uma liga chamada Liga Árabe, que era uma organização dos árabes em prol da conquista do seu território. Não aceitaram, reivindicaram para a ONU, blá, blá, blá. Deu em nada. Quando chegou, isso foi em 1947, viu? Que a ONU disse, olha, vocês vão ter que criar 2 estados aqui. E os árabes não aceitaram, né? Enfim, quando foi em 48, Israel bateu o martelo e disse, pronto, fundamos o nosso estado é aqui, Estado de Israel, e nós vamos ficar com 57% do território. Aí os palestinos, epa, peraí, como assim? Os árabes palestinos, como assim, bebê? Peraí, é o nosso território, a gente não vai deixar isso acontecer, não.
Aí aconteceram quatro grandes guerras entre os países árabes vizinhos e Israel, certo? Espera aí que eu vou mostrar aqui para vocês como é que aconteceu essa bagaça todinha. Peraí. Foi moído, viu? Foi moído grande. Tem aqui as quatro guerras, espera aí. Que ainda não está aparecendo, mas vai aparecer. Estou procurando aqui qual é o local. Cadê minha filha? Tá aqui os conflitos. Olha, peraí. Compartilhar. Tchan. Tchan. Olha. Os conflitos árabes-israelenses. Então, quando Israel fundou seu Estado em 1948, já teve a Primeira Guerra. Que é óbvio que os árabes não aceitaram. Mas eles tinham apoio, né? Os árabes tinham muito apoio dos países vizinhos, dos países ao seu entorno. Então, os países ao seu entorno invadiram Israel e aí começou a Primeira Guerra, que foi de 48 a 49, se não estou me enganada. Ó, teve uma guerra em 48, uma guerra em 56, outra guerra em 67 e outra em 73. Essa daqui foi a última. A quarta guerra entre países árabes e Israel. Aí você se pergunta assim, o que é que aconteceu com essas guerras? Aí vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Aqui tem 3 mapas, ó. Em todas as guerras, tiveram 4 guerras, né, entre Israel sozinho e os países árabes ao seu entorno. Israel venceu todas as 4 guerras. Todas. Aí você faz a conta, não bate mais uma vez, querida. Como assim? Um país sozinho conseguiu vencer contra vários outros países ao seu entorno. Como é que ele conseguiu? Aí vem o X da questão. Israel o povo judeu, eles sempre tiveram muito apoio dos Estados Unidos. Sempre, sempre. Como eu falei, a maior comunidade de judeus fora de Israel está nos Estados Unidos. E, assim, eles são um forte aliado dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio, porque Israel está dentro do Oriente Médio, né? E assim, os Estados Unidos, quando ajudou muito nas 4 guerras, em relação a armamentos, financiou as guerras, enfim, ajudou maciçamente. É por isso que Israel conseguiu vencer as 4 guerras contra vários países vizinhos. Em cada guerra que Israel ia vencendo, o que é que acontecia? Se no início a partilha da Palestina já foi uma coisa assim injusta eu digo por quê? Porque os judeus ficaram com 57% do território e os palestinos árabes, que já habitavam a região, só ficaram com 43%. Mas a cada guerra que acontecia, basicamente, Israel ia tomando mais território dos árabes. Cada guerra que eles venciam, teve essa de 48, né? Aí eles iam cada vez mais ganhando mais território, ganhando mais território. Hoje, se você me perguntar hoje, qual é o território que ficou, que praticamente ainda é um pouco de domínio dos palestinos árabes, que ficou para eles hoje? Ficou 2. A Cisjordânia e a faixa de Gaza. No livro de vocês tem, peraí que eu vou mostrar. Acho que está melhor do que aqui. Hoje, os palestinos árabes só ficaram basicamente com esses 2 territórios, porque todo o restante da Palestina é de domínio de Israel. Então, olha, Hilbert está chegando agora. Meu Deus. Olha, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que são um dos locais mais conflituosos do mundo, bem perigosos mesmo, todos 2, são os locais onde basicamente ainda ocupam os árabes palestinos. Mas, mesmo assim, Israel ainda controla o que acontece. E Jerusalém, de acordo com a divisão da ONU, em 47, Jerusalém deveria ser uma cidade internacional, tipo assim, não deveria pertencer a ninguém, nem a Israel, nem aos árabes palestinos, porque Jerusalém é uma cidade sagrada e tudo mais, né, para as 3 religiões, cristianismo, islamismo e o judaísmo. Então, assim, não deveria pertencer a ninguém. Mas hoje, praticamente, quem ocupa Jerusalém, quem controla Jerusalém é Israel também. Então, assim, eles expandiram muito com as 4 guerras que ocorreram, sabe? Então, esse conflito, ele é um conflito territorial? Ele é um conflito territorial. Ele é um conflito recente? Não, não é um conflito recente. Como eu falei, as origens disso tudo aqui remonta a 2 milênios, né? Quando os judeus já habitaram essa região. Enfim, e foram expulsos e tudo mais. Então, assim, é um conflito antigo que veio basicamente ser resolvido no século passado, no século XX,
Mas, se você me perguntar, Ana Beatriz, ainda existe muita rivalidade hoje entre os palestinos árabes e os israelenses? Existe. E os palestinos ainda tentam fundar o seu Estado, porque não existe o Estado da Palestina, dos árabes palestinos, não existe. Só existe o Estado de Israel. A ONU propôs, em 47, a criação dos 2 Estados, mas o único Estado que foi criado foi o Estado de Israel. Aí, no ano de 2012, a ONU reconheceu os palestinos como um Estado observador da ONU. Tipo assim, é um Estado observador. Ainda não tem o status de... Eu acho que deu uma travada. Deu? Deu. Pronto. A ONU não considera ainda os palestinos como um país, né, pertencente à ONU, até porque os palestinos não têm um território próprio ainda para fundar o seu Estado. E eles não são país, né? Países, de fato, com território e tudo mais. Mas eles têm uma organização administrativa, eles são uma nação e tudo mais, mas não tem um território ainda definido, né? Hoje eles ocupam esses 2 territórios aqui que não são do lado um do outro, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E muitos dos palestinos árabes morreram nessas 4 guerras que ocorreram, muitos migraram para esses países aqui ao seu entorno, Líbano, Síria, Jordânia, migraram para esses países ao redor, países árabes, porque ou eles migravam ou eles morriam nas guerras, né, nos conflitos. Enfim, então é um conflito territorial, é um conflito antigo, é um conflito que praticamente não acabou, se você parar para pensar, não acabou, porque ainda ocorrem e podem ocorrer confrontos aqui armados entre esses 2 povos. Não é uma paz, aqui não reina uma paz ainda nessa região, não reina uma paz. E ainda pode acontecer. E também tem uma questãozinha religiosa, né? Porque aqui a gente tem 2 religiões, basicamente. Grande parte dos árabes palestinos são muçulmanos, são islâmicos, e os judeus seguem o judaísmo, né? Enfim. Então, mas é uma questão territorial, obviamente. Ok? Deu para entender um pouquinho? Deu? Deu. Tem alguma dúvida? Uhum. Não. Interesses econômicos e recursos naturais. Olha, grande parte dos conflitos, dos confrontos que acontecem hoje em dia e que já aconteceram no passado, são conflitos que têm a ver com questões territoriais, mas tem muito a ver também com a posse, com o domínio de recursos naturais. A gente sabe que os recursos naturais são extremamente importantes, seja para a produção industrial, né, seja para a produção de produtos, como fonte energética também, enfim. Então, a gente vai ver que muitos conflitos que aconteceram no passado e que acontecem hoje em dia e que podem acontecer em razão aí de questões ligadas à posse, domínio de recursos naturais, certo? E quando eu falo de recursos naturais e energéticos, eu estou falando tanto em relação à matéria-prima para produtos, quanto de fonte energética para gerar energia, tipo petróleo, né? Conflitos por causa do petróleo, que são muito comuns, né? Conflitos ali no Oriente Médio, aqui nessa região, tá Israel, deixa eu sair aqui um pouquinho. Conflitos que acontecem aqui, a gente vai estudar alguns, né? Vamos estudar um que aconteceu aqui, ó, entre o Iraque e esse paizinho aqui, que não tá aparecendo o nome, que é o Kuwait, ó, que é bem pequenininho, aí só aparece quando eu amplio aqui. Aí, ó, aconteceu um conflito aqui, aconteceu já entre o Iraque e o Irã, enfim, essa região é uma região muito conflituosa, a região do Oriente Médio. Por quê? Porque praticamente quase 50%, quase metade do petróleo do mundo está nessa região, entendeu? Quase metade do petróleo do mundo está aqui nessa região. Então, é uma região muito visada, é uma área estratégica, né, em relação a recursos naturais, em relação ao petróleo, que é uma fonte energética. Então, geralmente os conflitos que acontecem aqui são conflitos bem, bem sérios, bem mortíferos, enfim, bem conflituosos, digamos. Conflituoso já é conflito, né, mulher? São conflitos muito severos, digamos assim. E os Estados Unidos estão sempre por aqui, né? Estados Unidos, Reino Unido está sempre por aqui, a Rússia dá uns olhadinhos de vez em quando. Por quê? Porque eles são solidários? Não, porque quase 50% do petróleo está aqui. Então, essa região é muito importante, muito. Então, vamos falar de um conflito já que aconteceu aqui, ó, no Golfo Pérsico. Essa região aqui, que é uma das regiões que mais passam petróleo no mundo, essa região do Golfo Pérsico, certo? Que foi esse conflito entre Iraque e Kuwait, que não envolveu só Iraque e Kuwait, que envolveu aqui Egito se envolveu, Arábia Saudita se envolveu, países aqui ao entorno se envolveram, Estados Unidos entrou na parada, a ONU se meteu,
Reino Unido se meteu aqui também, enfim. Foi um conflito entre Iraque e Kuwait, mas que uma galera aí se meteu no meio. E a gente já vai saber por quê. Mas você já deve saber por quê, né? Então, vamos lá. Os interesses nas regiões que apresentam recursos naturais e energéticos de grande valor econômico estão entre as principais causas de conflitos armados entre países na atualidade. Ok. Então, os principais conflitos que acontecem hoje em dia são por causa de recursos naturais ou fontes energéticas. Ok. Esses recursos naturais servem como matéria-prima, né, para a produção, e as fontes energéticas para gerar energia. E força, né, para as indústrias, para combustível e para produtos. Ok. Exemplos de conflitos por recursos naturais no passado. Passado. É um tópico do passado, histórico. Então, vamos lá. Aqui vai citar um caso de um conflito que aconteceu entre a França e a Alemanha. Deixa eu pegar aqui, peraí. Esse conflito, ele é bem antigo. Que é o conflito pela Alsácia-Lorena. Ó. Essa região aqui da Alsácia-Lorena, eu acho que vocês já ouviram falar. É uma região que hoje pertence à França, Alsácia-Lorena. Já ouviram falar? Alsácia-Lorena. É uma região que pertence à França. Não? Mas vão estudar ainda, quando estiverem vendo Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vocês vão estudar ainda. No século XIX, com o desenvolvimento da indústria na Europa, no século XIX estava acontecendo, até o início do século XIX, estava acontecendo a primeira Revolução Industrial. Na metade do século XIX começou a segunda Revolução Industrial. Ok. Os países da Europa estavam se industrializando no século XIX. A França, a Alemanha estavam se industrializando no século XIX. E o que é que eles precisavam para suas indústrias? Matérias-primas, recurso energético, né? Da primeira revolução para a segunda revolução industrial, até o início da segunda revolução industrial, a fonte de energia mais utilizada no mundo era o carvão mineral. Da primeira para o início da segunda revolução industrial, a fonte de energia mais utilizada para movimentar máquinas a vapor, para movimentar os navios também a vapor, era o carvão mineral. Era a força motriz da indústria durante a primeira revolução e o início da segunda revolução. Por que eu digo o início da segunda revolução? Porque na segunda revolução o petróleo vai ser descoberto como uma fonte energética e vão começar a usar muito petróleo. Mas durante a primeira e o início da segunda, o carvão mineral era a fonte de energia mais bambambam do momento, que bombava no mundo todo. Então, imagine, século XIX, Revolução Industrial, a França estava se industrializando, a Alemanha estava se industrializando, ok, e o carvão era a fonte de energia mais utilizada no mundo. Aí, essa região que eu estou falando aqui, da Alsácia-Lorena, é uma região que é muito rica, ou pelo menos era muito rica no passado, em carvão mineral, em jazidas de carvão mineral. Então, você já viu a merda, né? Aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um conflito, aqui a gente vai falar de um conflito que aconteceu entre a França e a Alemanha, por causa da Alsácia e Lorena, dessa região chamada Alsácia e Lorena, que era uma região muito rica em carvão mineral, fonte de energia mais utilizada na época. Então, o que é que vai acontecer? A Alsácia e Lorena foi um território de população germânica durante muito tempo. Quem habitou a região da Alsácia e Lorena foi uma população germânica, ou seja, de origem alemã. Originalmente era pertencente ao Império Romano-Germânico, mas foi tomado por Luís XIV da França. Foi tomado depois da Paz de Westfália, em 1648, não precisa decorar essas coisas, não. Mas devolvido pela França, a Alemanha, recém-unificada, e quando a Alemanha se tornou um país unificado, independente, foi devolvido para a Alemanha. Um tratado chamado Tratado de Frankfurt, que encerrou a Guerra Franco-Prussiana, que foi até 1971, salvo engano. E, em seguida, retomado pela França, após a Primeira Guerra Mundial, a França pegou de volta na Primeira Guerra, no Tratado de Versalhes. Aí foi anexado por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Hitler pegou de novo a Alsácia-Lorena durante a Segunda Guerra. Como os alemães perderam a Segunda Guerra, aí a Alsácia-Lorena voltou para a França, depois da Segunda Guerra Mundial. Voltou a pertencer à França. Ou seja, vocês devem estar confusos aí. Mas, basicamente, é uma região muito rica em carvão que ficou passando da Alemanha para a França, da Alemanha para a França, da França para a Alemanha, em conflitos que tiveram eles dois. Mas hoje, quem domina essa região é a França. A Alsácia-Lorena hoje pertence à França. Por quê? Porque a Alemanha tanto perdeu a Primeira Guerra quanto perdeu a Segunda Guerra Mundial, certo? Ao final da Segunda Guerra Mundial, que Hitler, né, morreu e tudo mais, a Alemanha perdeu.
o que é que vai acontecer? A Alsácia-Lorena vai ser retomada pela França, vai passar a pertencer de novo à França, certo? Mas essa região aqui sempre foi uma região muito conflituosa, desde o século XIX, entre franceses e alemães. Por quê? Por causa do carvão mineral, das jazidas, né, grandes concentrações de carvão mineral que existia aqui nessa região, certo? Por isso que era uma região muito divisada entre os dois países. Mas hoje pertence à França. Pronto, pois bem, isso aí é um conflito do passado, ok? Aí aqui tem outro, aqui vai falar do Japão. Vai falar que o Japão é um país que no século XIX também estava se industrializando. No século XIX, o século XVIII é o início da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, as primeiras indústrias a surgir no mundo surgiram no século XVIII, na Inglaterra. Foi o primeiro país a se industrializar no mundo, foi a Inglaterra. Lá por volta de 1750, estavam surgindo as primeiras indústrias no mundo na Inglaterra. Mas no século XIX, outros países se industrializaram, dentre eles a França, a Alemanha, né? Rolou esse cacete aí entre eles dois. Enfim, rolou conflito entre eles dois por causa da Alsácia-Lorena, carvão mineral e tudo mais. Mas outros países também estavam se industrializando, além da França, da Alemanha. Tinha os Estados Unidos, que estavam se industrializando no século XIX. Tinha o Japão, que é isso que a gente vai falar agora dele. O Japão é um país bem pequenininho. Espera que eu vou botar aqui. É um país pequeno e pobre em recursos naturais. Aí você vai entender por que o Japão fez um estrago tão grande na Ásia. Peraí. Olha, é um país pequeno. Ele é formado por cerca de 4.000 ilhas, certo? E seu território, 80% são montanhas.